3 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Meus irmãos tinham 13, minha irmã e meu irmão 12. Meu pai era um homem violento. Não era fácil, mesmo para mim como criança. Mas eu vi meu pai ir embora. Cresci sozinho, queridos. Meus irmãos começaram a trabalhar logo, porque meu pai não mantinha mais a família. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meus irmãos trabalhavam fora, e eu ficava dentro de casa trancado, sozinho. Solidão terrível. E amanhã à noite eu vou contar como é que eu saí da solidão. Sem autoestima, sem pai, minha mãe correndo, os irmãos longe, cresci com um vazio. Minha mãe me ensinou a falar com Deus, minha mãe me ensinou a acreditar em Deus, mas eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia que existia um Cristo que havia morrido por mim. Até conhecia um crucifixo, mas não tinha noção de nada. Cresci sem sentido, cresci com vazio, cresci desesperado. Eu não me lembro até os 18, 20 anos ter dormido quase nenhuma noite sem chorar. E eu do meu jeito eu perguntava para Deus, desde os 12 anos esse vazio já tomava conta de mim. Eu dizia: Deus, o que é que está faltando? Deus, por que eu não consigo me sentir feliz? Deus, por que as coisas não funcionam? O meu irmão chegava em casa, ele amava futebol, assistia o jogo de futebol, comprava revista de futebol, via os comentários de futebol. Eu via com ele, porque quando ele chegava, não me relacionava com quase ninguém. Então eu comecei a criar os meus tanques. E eu olhava os jogadores e eu pensava: é claro, agora eu descobri, agora finalmente eu entendi o que eu preciso fazer para ser feliz. Eu já jogava futebol desde os 7 anos. Eu falei: agora eu vou treinar muito, eu preciso ser um profissional no esporte, no futebol, porque aí eu vou conseguir me sentir preenchido, eu vou ter sentido para a vida. E dentro da linguagem do sermão, vou deixar de ser um paralítico emocional, espiritual. Aos 16 anos eu estava jogando já no juvenil do São Paulo. Saía dos campos, aplaudido, elogiado, dizendo que eu era o jogador do futuro, que eu era isso, que eu era aquilo, e parecia bom. Enquanto eu jogava, parecia que tinha resolvido. Mas quando o jogo acabava e eu voltava para casa, eu ia me deitar à noite para dormir, o vazio continuava. Eu dizia: Deus, não é possível, será que eu tenho que jogar melhor? E eu treinava mais, eu tentava jogar mais, melhor, cada vez melhor, mas voltava para casa, continuando sendo elogiado, continuando sendo visto como alguém no futuro, mas o vazio continuava. Eu dizia: Deus, por que não está dando certo? Eu comecei a tocar violão com 14 anos, aprendi praticamente sozinho. Com 18 anos, um amigo meu cantava em algumas casas noturnas. Ele falou: você não quer ir lá me ver cantar? Quem sabe você... Eu fui. Ele disse: eu estou aqui com o amigo João Paulo. João, vem cantar uma música com a gente. Peguei e subi. Toquei, cantei. Quando eu terminei, o dono do lugar falou: você não quer ganhar dinheiro com isso? Eu falei: quero. Eu trabalhava num banco durante o dia. Você não quer cantar finais de semana? Quero. Comecei a ganhar 5 vezes mais cantando do que eu ganhava no banco. Comecei a cantar em várias casas noturnas, ganhar dinheiro. E eu pensava: agora eu achei o que eu preciso para ser feliz. Porque eu vi os cantores na televisão, e eles davam entrevistas, pareciam felizes. E eu pensei: agora sim, agora vai dar certo. E um grupo começou a ensaiar para a gente gravar na época um disco. Havia até um guitarrista que foi guitarrista junto com a Rita Lee na época, uma cantora antiga. Eu pensei: agora eu vou acertar. E uma dessas casas noturnas foi um diretor do SBT me ver cantar com a esposa. E ele disse: nós vamos te levar para a TV, na época era o Gugu, vamos te levar lá para cantar. Eu disse: agora eu vou ser feliz. Vou ser um cantor profissional, vou ganhar mais dinheiro, vou ter fama, vou ter sucesso. E nessa noite que o diretor do SBT foi me ver cantar, eu voltei para casa. E o meu vazio havia se multiplicado por 100. Eu disse: Deus, não consigo entender, Deus. Deus, as pessoas me elogiam, as pessoas dizem que eu tenho qualidades, as pessoas dizem que eu faço coisas grandes, mas eu volto para casa, Deus, nada se resolve, o vazio continua. Senhor, vou ter um convite extraordinário agora, algo que eu imaginei que fosse me preencher. Meu Deus, não consigo entender, e não sabia que me faltava Deus.
Em paralelo com isso, desesperado, queridos, eu acordava pela manhã e vivia o dia inteiro correndo de um lado para o outro, fazendo coisas para de alguma maneira achar alguma coisa que me faltava. Estava criando tanques, não sabia que me faltava Cristo. Faço musculação desde os 15 anos. Nesse mesmo período em que cantava, ali na estação São Joaquim do metrô, vocês podem olhar para cima, tem um lugar escrito assim, Karatê Yama Kyokushinkai. Eu entrei ali naquele lugar e vi um homem lutando. Eu pensei, eu acho que eu preciso ser lutador também. Eu tinha que criar alguma coisa, eu tinha que achar uma saída para o meu desespero. Então eu fazia musculação, eu jogava futebol, eu cantava, eu trabalhava, eu corria, e agora ficava treinando até tarde da noite. Eu falei, alguma coisa tem que dar certo. Me tornei uma máquina de lutar, de tanto que treinava, de tanto que lutava, musculação, tudo, desesperado. Saía dos palcos, saía dos ringues, saía dos campos, tentando achar sentido para a vida. E o máximo que eu conseguia era piorar, o máximo que eu conseguia era ficar mais desesperado. Mas uma noite voltei para casa, e eu disse assim, Deus, não estou aguentando mais. Deus, não consigo pensar em mais nada, Deus. Não estou criticando quem já foi para o caminho das drogas, eu nunca fui para esse caminho. De alguma maneira eu sabia que não ia resolver. E eu chorei a noite inteira dizendo, Deus, por que, Deus? Deus, eu não sei mais o que fazer, Deus. Meus amigos dizem que querem estar no meu lugar, que queriam fazer o que eu faço, que queriam ter resultados que eu tenho. Não me faltava nada. Eu dizia, Deus, eu não consigo nem pensar. Eu mudava de faculdade, eu mudava de emprego, eu mudava de carro, nada resolvia. Depois dessa noite, dias depois, conheci uma moça que não é a minha esposa hoje. Eu tinha autoestima zero. Pra vocês terem uma ideia, meu primeiro beijinho como homem foi com quase 20 anos. Quem vai querer namorar comigo? Quem vai gostar de mim? Sem estima. Poucos dias depois comecei a namorar com essa moça. E poucos dias depois ela me disse, eu não te disse qual é a minha religião. Eu falei, por que você não é católica? Porque para mim era assim, eu era católico, eu pensava, quem não é católico é crente. E crente, estou falando isso, eu tinha preconceito e orgulho, hoje não critico. Mas para mim era assim, quem não era católico era crente, e crente para mim era sinônimo de não ter educação, de não ter cultura, de se vestir mal, e tinha preconceito. Via aqueles homens no ponto de ônibus com a mulher, com um monte de filhos, falava, olha os crentes lá. E o terno, eu olhava o terno e dizia assim, ó, um terno verde, camisa marrom, não combina, crente não se veste bem, e a mulher com cabelo, eu criticava, eu não tinha noção de que existiam várias religiões, eu não tinha visão disso. E essa moça disse para mim assim, eu falei, você não é católica? Ela disse, não. Eu falei, o que você é? Ela disse, sou adventista do 7º dia. Eu falei, esse negócio é crente? Ela disse, nós somos crentes. E eu pensei, tanta gente para eu namorar. Vou namorar com uma crente. E eu vou dizer uma coisa, que minha mulher fala que acredita, porque eu não vou mentir. Eu achava, olha a cabeça absurda que eu tinha. Eu achava que para um ser humano se tornar crente, ele tinha que ser amarrado numa camisa de força. Ele tinha que tomar uma injeção, e o medicamento ia fazer a lavagem cerebral, e ele ia acordar crente. E eu disse, aquela não venha que esse pessoal crente não venha me pegar para ser crente, porque eu vou bater muita gente. E ela me convidou para ir à igreja. Eu falei, já entendi, eu vou buscar lá na igreja, eles vão tentar me pegar na porta da igreja. E aquela semana eu lutei como nunca, treinei como nunca. Naquela época, mais jovem, tinha abertura total, treinava 6 horas por dia. Eu falei, vou pronto, o primeiro crente que tentar me pegar. Cheguei na porta da igreja. As pessoas não sabiam que eu dava a mão esquerda, para minha mão forte ficar livre, minha perna forte ficar livre. E quem luta sabe os movimentos, se vai ter ameaça ou não. E cada um que eu cumprimentava, eu analisava. Obviamente não aconteceu nada.
Terminou tudo, fui para casa. Mas na semana seguinte ela disse: você não quer ir à igreja comigo? Eu falei: entrar na igreja? Ir na igreja? É. Aonde? Igreja de Moema. Quantos membros tem lá? Ah, uns 800. Eu falei: nossa, é muita gente para eu bater. Não tem como. Mas eu pensei o seguinte: vou ficar no último banco, perto da porta. Quando eles tentarem me pegar, eu vou começar a bater neles. E quem sabe a igreja desista. Quem sabe eles desistam. Se não desistir, pelo menos eu vou virar crente depois de ter batido em muita gente na minha cabeça. Olha o meu orgulho. Sentei no último banco na igreja de Moema, perto da porta. Cada um que passava eu pensei: pronto, olha a estratégia para me pegar. Parecia uma loucura isso. Terminou tudo, fui para o carro com a minha namorada. Ela disse: gostou? Eu falei: do quê? Eu não olhei um segundo para frente. Eu fiquei olhando quando é que vinham me pegar. Terceira semana me levou numa igreja menor, menos pessoas. Sem menosprezar, mas na época eu tinha orgulho nesse sentido. Eu olhei e pensei: bom, não tem muitos jovens, poucos jovens, aqui não tem muito perigo, posso relaxar um pouco. Sentei até no fundo, mas falei: bom, estou tranquilo. Aqui se alguém vier não é tão difícil, não tinha muita gente na igreja. E sentei. E pela primeira vez olhei para frente. E subiu uma mulher para falar, exatamente do jeito que eu tinha preconceito. Hoje não tenho, respeito, mas tinha preconceito. Cabelão, pelos espalhados, roupas, tudo, não é? Esquisito. Não entendia nada daquilo. E a mulher falava de fundo de inversão. Nelson, você que é um jovem de 16 anos, sabe o que é fundo de inversão? A maioria nem sabe. Sabe o que é fundo de inversão, cara? Imagina se eu entendi o que era isso. A mulher dizia: plantei uma árvore, deu laranja, reverti a laranja como oferta. Não entendia nada. Mas Deus me fez olhar para os olhos daquela mulher de uma forma sobrenatural. E eu percebi que aquela mulher era feliz. E eu, no meu orgulho, na minha presunção, pensei: miserável dessa mulher. Como é que ela consegue ser feliz? Se veste pior que eu, fala pior que eu, não entendo o que ela está falando. Por que eu não sou feliz? Eu tenho mais coisas que ela, eu faço mais coisas que ela, eu tenho sucesso, eu tenho tantas coisas, não consigo ser feliz. Por que ela é feliz? E quando ela terminou de falar, falei para minha namorada: ó, fica aqui que eu quero falar com aquela mulher. Não, você vai, não, fica tranquilo, só quero falar com ela. E fui. Nem sei se, não me lembro nem se falei, se me apresentei. Eu me lembro da minha pergunta: minha senhora, eu posso fazer uma pergunta? Era uma mulher de Deus, que amava a Deus, independente da sua simplicidade. Hoje eu entendo que isso é o menor fator. Eu disse: a senhora é feliz? E ela disse para mim: sou muito feliz, filho. E eu ainda orgulhoso pensei, mas não falei, pensei: mas a senhora não tem como ser feliz? Não tem. Como é que a senhora consegue? E ela dizia: eu oro, eu tenho Cristo, eu estudo a Bíblia, Deus é meu Salvador, eu venho à igreja, Deus é tudo para mim. E eu pensava: minha senhora, eu não tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho que pagar uma promessa, eu não tenho que de alguma maneira fazer alguma coisa para merecer. E ela dizia: não, filho, é pela graça. Eu nem entendi o que era graça naquela época. Eu só entendi que não tinha que pagar, mas eu disse: mas eu não consigo entender, parece fácil demais. Então eu olhava na igreja quem tinha o mesmo olhar, não eram todos. E quem tinha aquele olhar, eu me aproximava e fazia a mesma pergunta: você é feliz? Ele dizia: sou. Como é que você consegue? Cristo, oração, Bíblia, entrega. E eu dizia, no começo eu desconfiado, pensava: será que eles combinaram? Mas depois de uma terceira, uma quarta, uma quinta, minha namorada viu. E ela falou: por que você não estuda a Bíblia então? E eu disse: eu tenho que virar crente no fim. Ela disse: não, você tem liberdade. Sem compromisso, posso estudar a Bíblia sem compromisso? Ela disse: claro. Comecei a estudar a Bíblia com um homem chamado Alcides Coimbra, que é advogado da União hoje, um dos advogados. Olha para mim, você que está me vendo na internet. Comecei a estudar a Bíblia, e Deus começou a mudar a minha vida. Queridos, eu nunca pensei que me faltasse Deus. E sabe por que Deus colocou essa mulher simples para usá-la? Porque se Deus, não estou desrespeitando as profissões, entendo o que eu vou dizer agora. Se Deus colocasse um médico
Eu não ia perguntar para ele porque ele era feliz. Eu ia deduzir o seguinte: esse homem médico que falou na frente feliz, ele é feliz só e exclusivamente porque ele é médico. Eu não entenderia que ele é feliz por ser médico e por ter Deus. Deus colocasse uma outra pessoa de uma outra profissão, eu deduziria que eu precisaria ser como ela. Como Deus colocou alguém que aos meus olhos não tinha nenhuma qualidade, vamos dizer assim, eu pude perceber que a felicidade na essência, a base da existência, aquilo que dá sentido para a vida, vem em primeiro lugar através da ligação, da comunhão, da vida e da aceitação que temos de Cristo. Eu tinha 21 anos. No dia 26 de abril de 1987, agora em abril, farei 31 anos de batismo. Queridos, nunca achei que ia me casar. Me casei. E minha esposa está aqui pertinho de mim. Nunca achei que ia ter filhos. Está ali a Nicole e o Nicolas. Eles muitas vezes não vêm. A gente chega tarde de casa algumas vezes, né, Caio? Pastor Caio, meu irmão, que eu amo. Quantas vezes a gente chega tarde em casa? Eu chego em casa, vejo meus filhos dormindo. Eu vou no quarto. E olho para o meu filho e digo: Deus, nem pensei que ia ter filho, Pai. Olho para Nicole e digo: Deus. E olho para minha esposa de olhos verdes, que tanto me ajudou e me ajuda. Deus me deu sentido para a vida. Deus me deu uma família. Deus me deu um coração preenchido. Deus me deu esperança. Deus me deu uma razão para viver. Deus me deu amigos com vocês. Deus me deu uma igreja. Deus me chamou para o ministério, como eu chamei da outra vez. Queridos, o que um ser humano pode querer mais? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.